Oi! Hoje a dica é para os homens: como se deixar fotografar ou como fotografar. Há tempos que eu venho trazendo conteúdos femininos e eles começaram a reclamar, querendo dicas para eles também. Achei mais do que justo. Mas isso não quer dizer que as mulheres não possam se aproveitar das dicas de hoje. Vamos lá? Quando eu comecei a pensar nesse vídeo, me veio à cabeça como ilustrá-lo. Não dá para eu fazer as fotos no lugar do homem, eu aqui na quarentena, enfim. Então eu resolvi convidar um grande amigo português que mora na Escócia. E aí então eu fiz as fotos daqui com a ajuda da Maria, uma outra amiga, que de lá ia clicando à medida que eu ia dirigindo e posicionando aonde eu queria a foto. E assim então fizemos o ensaio em trio. Eu dirigindo, Maria clicando e o Vieirinha fotografando. Bom, então eu acabei fazendo um ensaio fotográfico, toda a distância e com o celular. Quando se vai fazer um ensaio fotográfico, uma das coisas que é importantíssimo é que mensagem passar. Ou seja, conhecer bem o seu modelo. Se não o conhece pessoalmente, pelo menos fazer uma entrevista para entender o perfil dele, para saber como é o biotipo dele, qual é o objetivo dessas fotos, se é um book de moda, se é um ensaio para recordação própria, se é um ensaio mais intimista. Dependendo dessas informações, vai ser um tipo de ensaio ou outro. O Vieirinha, no caso, é um fotógrafo. Ele tem um lado da moda, mas também tem uma irreverência e uma rebeldia, que isso me ajudou bastante a inovar, a quebrar regras. Falando de maneira geral, eu queria estabelecer um pouquinho algumas diferenças entre a fotografia feminina e a fotografia masculina. Não quer dizer, em absoluto, que as dicas que eu vou usar aqui eu não posso usar para uma mulher. Todos nós temos um lado feminino e um lado masculino. As mulheres, naturalmente, em geral, a gente quer passar uma feminilidade, uma delicadeza, uma suavidade. Não é à toa que a gente utiliza muito as mãos, as flores, isso naturalmente, normalmente. O homem, ele já dá mais uma importância para a masculinidade na forma do poder, da confiança, às vezes um pouco até da arrogância, da irreverência, enfim. Então, para isso, uma das coisas muito importantes e que joga ao nosso favor é o ângulo. No ângulo contra-plongé, que é aquele ângulo de baixo para cima, ele dá um alongamento, ele ajuda a parecer mais alto e também dá um pouco dessa impressão de poder, de autoridade, que o homem tanto deseja nas suas fotos. Já o plongé, que é aquele ângulo de cima para baixo, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque especialmente quando ele sendo feito de muito perto e muito do alto, ele pode achatar a silhueta e também ele pode dar um ar de inferioridade, tudo que ele não quer. Esse ângulo ele também distorce um pouco. E se você não quer isso, então tenha cuidado com ele. Mas é um ângulo bonito e se pudermos fazer um pouco mais distanciado, ele também fica bem. Mas fazer com parcimônia. Já o ângulo reto, na linha do olhar, ele provoca intimidade. Exatamente assim como eu estou com vocês. Dá uma ideia de proximidade. Então isso é também um ângulo interessante. E se eu quiser pegar esse ângulo fazendo de um celular, o ideal é que a gente posicione o celular mais na altura do peito, que aí vai dar mais ou menos esse ângulo mediano. Porém, no ensaio masculino eu me permito brincar mais. Então eu gosto de quebrar regras. Às vezes eu faço de cima, dando uma distorcida. Às vezes eu peço para ele chutar, aparecer o pezão logo no primeiro plano. Um outro ponto bem legal, bem peculiar do homem é a mandíbula. Eles adoram quando a gente mostra essa linha do queixo mais delineada. E isso fica realmente muito bonito para ele. Mãos
Ora, as mãos. Da mesma forma que no ensaio feminino as mãos, elas são importantes, a dos homens também. E uma coisa que é muito legal e fácil de fazer, especialmente quando a gente vai iniciar um ensaio fotográfico, é pedir que eles coloquem a mão nos bolsos, porque isso dá uma certa segurança para eles, isso faz com que eles fiquem um pouco mais tranquilos. E fica bonito também. Particularmente, eu gosto que fique pelo menos o dedão de fora, ou essa parte aqui da mão, até aqui, porque quando a gente coloca as mãos todas no bolso e fica só o punho do lado de fora, pode parecer que ele não tem mão e fica realmente esquisito. Então tomem cuidado com essas mãos nos bolsos. Aqui eu posso brincar com as mãos. Da mesma forma que a gente pode usar e explorar bastante a mão feminina, só que com elas a gente tem um pouco mais de cuidados com a lateral das mãos para evitar uma coisa mais frontal ou mais da palma, para que a gente não perca a delicadeza. Só que com eles isso é um pouco diferente. Eu já posso brincar mais, já posso pedir para estampar a mão. Quando eles vão pegar na barba, eles já pegam de uma forma, às vezes, mais frontal com a mão. E isso fica muito legal também. Movimento. E tanto ensaio feminino quanto masculino, o legal é muito bacana fazer movimento. Só que os homens, em geral, eles, quando não estão acostumados a fotografar, eles têm um pouco mais de timidez. Então, se você dá uma atividade para ele fazer, isso ajuda a quebrar um pouco mais aquela sisudez, né? E faz eles relaxarem mais. Então, se você estiver fazendo um ensaio na rua, pede para andar, brincar, correr, saltar, sabe? E de repente colocar o pé para frente, como se estivesse chutando. Use elementos, que é outra coisa bem legal também. Tipo, um celular, um notebook, se ele está mais na linha do executivo, ou uma mochila que pode estar aqui no chão e ele fazendo uma pose mais blasé, mais contemplativo, também fica muito legal. Braços cruzados, aí tem uma coisa interessante. Se você pedir para um homem cruzar os braços, ele naturalmente vai cruzar sem se preocupar em mostrar as mãos. O que ele quer mostrar é força. Já as mulheres não. Se você pedir para que elas cruzem os braços, naturalmente elas vão fazer isso. O que torna mais delicado. Mas isso é uma coisa que vem de um tempo lá então. Quando ela fazia esse cruzamento dos braços, era para mostrar a aliança, para mostrar que ela era uma mulher casada. E a gente acabou mantendo essa tradição sem saber, sem sentir. Hoje a gente mostra os anéis. Nas fotos sentadas também ficam muito bem com os homens. E aí a gente pode brincar, a gente pode fazer uma foto mais frontal, mas um pouco de lado, uma perna mais esticada, a outra mais curva. Pode fazer de lado, com um casaco nas costas, ou o casaco na mão, só de um lado. Fica bem legal e bem interessante as fotos sentadas também. Linhas do corpo. As linhas do corpo na mulher, a gente procura fazer um S. E às vezes pode parecer que ela fica um pouco torta, e fica mesmo, mas ela fica no sentido de mostrar suas curvas, o que é bem interessante. Já o homem, a linha que a gente busca é um C. Então, naturalmente, um movimento bacana de ser feito é projetar o corpo para frente. E ainda mais quando faz aquele carão encarando a câmera, fica muito bonito. E falar em carão, aí vem uma outra dica. Façam closes. Então, o homem fica muito bem também com a expressão daquele carão, aquele olhar, às vezes com cara de mal, encarando a câmera, ou, por vezes, olhando para o lado, ou sorrindo, soltando aquele sorriso maroto, ou aquele sorriso conquistador, que também é bem peculiar dele. Então é isso, gente. Gostou? Se gostou, curte, salva, comenta, que é super importante para mim saber a sua opinião. E compartilha com os homens, com as mulheres, com todo mundo que gosta de fotografia. Eu tenho certeza que eles vão adorar. Beijinhos, tchau!